Olá, começa agora o Unifra Entrevista. A adolescência é o período mais tumultuado, inquieto e turbulento do desenvolvimento humano. São muitas mudanças físicas e emocionais que acontecem em um curto espaço de tempo. Em função disso, desvios de comportamento acontecem e podem acarretar em problemas sérios para a família inteira. Um deles é o uso de drogas. Para falar sobre este assunto, nós recebemos o psicólogo Caio César Gomes, doutor em Políticas e Práticas Sociais. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber o senhor aqui. Bom, eu falei agora no texto inicial que a adolescência é o período mais conturbado, da vida da gente. Mas por que alguns adolescentes encaram esse período de maneira diferente? Uns acabam indo para um lado ruim, digamos, e os outros encaram de uma melhor maneira esse período. A adolescência é um tema polêmico sempre, não é? Então tem a época da história que eu acho que a adolescência não se apresenta como um período da evolução humana que a gente não tenha que tratar com certo cuidado. Eu não diria que eles vão para o ruim ou para o mal, não é? Porque isso tem em toda essa sociedade. Eu diria que a adolescência ela é resultado de uma construção que a família e também dentro da sociedade, não é? Mas principalmente a família, construiu durante todas as etapas da vida até chegar à adolescência. E é na adolescência que as relações parentais, as relações simbólicas, os níveis de comunicações que se estabeleceram durante todo o período anterior é que vão eclodir. E como é um período onde existe muito abandono interno de parâmetros que foram estabelecidos lá no passado para uma reconstrução agora do presente para o mundo adulto, não é? O adolescente tem vamos dizer assim, uma certa sensação de falta de parâmetros claros de como ele vai se manejar daqui para frente. Então, vamos dizer assim, intuitivamente, ou automaticamente, ou instintivamente, ele vai buscar modelos para se identificar. E nessa busca de modelos é que existe essa confusão comportamental, né, que faz isso, faz aquele outro, tenta sempre romper limites, na busca de fazer de encontrar esse perfil, não é? Quanto mais, por que eu falo que é uma construção? Quanto mais bem elaborado foi o processo dos modelos passados, infantis, menos angustiado ele entra nesse processo. Então, com mais calma ele faz essa busca. E aqueles, vamos dizer assim, para o mal, não é? Que seria, entre aspas, os mais agitados, os mais inquietos, que violam mais os limites, eles não têm esses parâmetros muito estabelecidos. Então, eles se jogam e buscam encontrar agora nessa fase que eles estão, não é? Daqui para frente, vamos dizer assim, da adolescência para frente. No caso específico do uso de drogas, o que faz um adolescente entrar nesse mundo? Existem causas, assim, determinadas, através de estudos, enfim? Existem muitas causas, né, Jaiana? Hoje eu diria assim, que o que faz o adolescente usar a droga? Falando especificamente de adolescentes, porque muitas outras faixas etárias também usam drogas, não é? Mas o adolescente, o que ele faz buscar hoje a droga? É a oferta, o excesso de oferta e a falta de informação, não é? De quem? Do adolescente, dos pais, dos professores, não é? Da sociedade, num certo... Ainda dá para se dizer que a falta de informação é grande. É muito grande, porque uma coisa é tu fazer vamos se passar a ideia daqueles que traficam a droga, que são presos, dos males que a droga faz, e a outra é tu conseguir lidar com isso de maneira que essa informação seja assimilada pelo adolescente, pelo professor, pelos pais, e que eles saibam lidar com isso no momento em que existe uma conversa ou várias conversas com o filho, com o aluno, com o adolescente, entende? É quase como um tabu como sexo, assim, todo mundo sabe sexo. Mas dificilmente as pessoas têm tão elaboradas dentro dele esse processo que conseguem abordar o assunto com tranquilidade e passando verdades e não medos e preconceitos, né, nesse sentido. Então parece que o excesso de oferta, que ainda é um problema de regulação, né, legal da droga, e a falta de conhecimento específico, não é, do que essa droga pode de fato acontecer com o sujeito, não é, façam que ele vá buscar essa experiência. Não? Existe, a gente fala muito da porta de entrada para drogas mais pesadas. Isso realmente existe? Começa com o álcool, com drogas mais leves, como a maconha, que as pessoas costumam dizer que são mais leves, né? Eu acho que isso teve, né? O álcool, a maconha, eu acho que
teve um período que havia uma porta de entrada. Hoje, com excesso de oferta, que é onde eu me refiro muito, eu gosto muito de tomar como parâmetro, não é? Eu acho que entendo e vejo que os adolescentes eles não têm assim necessariamente, embora ainda haja uma preferência por uma droga, né? Eles são muito sazonais e circulam nas drogas. E um começa com maconha, o outro começa com álcool, o outro começa com cocaína. E assim é diversas as formas como elas se apresentam, não é? E ao início, não. Talvez ainda numa leitura mais de fundo se coloque o álcool ainda como uma porta de entrada, que o álcool ainda é a droga legal, né? A droga que todos usamos de uma certa forma, uma cerveja, alguma coisa nesse sentido. Então talvez seja a porta de entrada ainda, mas a oferta é muito excessiva, né, para o acesso. O acesso está muito fácil. Está muito fácil, né? Tu pode ver, os adolescentes hoje em qualquer entre aspas, mas assim, ó, facilmente lidam com a droga. Não. Ou tem alguém que conhece, ou tem acesso, ou, sei lá, não é mais aquela coisa tão estranha ao convívio social, né? A droga se tornou... Aonde que ela está, a droga, hoje? Está na escola, está em casa, está na roda de amigos, não é? Está no bar. Né? É só procurar que acha. É só quem procura acha, infelizmente, não é uma propaganda. Não. Realmente é muito acesso fácil. Não. A gente pode dizer que o consumo do álcool é mais preocupante do que o uso de drogas ilícitas atualmente? Você vê assim que o álcool hoje, né, ele sofre uma cerceação, né, através do que ele está sendo cerceado? Através do veículo, né, do automóvel. As pessoas que estão tomando consciência do dano social que o álcool pode fazer no sentido de causar acidentes e comportamentos aberrantes e tal, né? Estão começando a perceber que uma latinha de cerveja ou um golinho, uma dosezinha de uísque não é compatível com a direção. E, de uma certa forma, eles estão recolhendo esse comportamento. Quem está começando a se dar conta do porquê está sendo feito isso, não é? Então, o uso de álcool também está sendo menos incentivado e mais coibido, não é? Você vai hoje numa jantar, numa festa de amigos, não é? Tu já tem que pensar o que se você vai de carro, se você vai de táxi, ou se você vai lá e vai beber alguma coisa, porque uma taça ou duas de vinho já abre as portas para tu possivelmente ser fichado como uma possibilidade de um criminoso, não é? Então o álcool passa a ser cerceado, ele passa a ter menos, ele é acessível, não é? É legal, mas quem começa a se dar conta começa a perceber que não é mais tão adequado em algumas situações fazer o uso dessas substâncias psicoativas também, né, que o álcool é. Então parece que há um manejo adequado, me parece, nesse sentido, né, que tu começa a regular a tua conduta em cima de algo que era banal. Vamos fazer uma partida de futebol, aí sai, toma 2, 3 cervejas, sai, vai embora para casa. Você está correndo um risco muito sério, que a gente, pela cultura que existia em cima do álcool, não existia essa consciência, né? Hoje, quando você começa a ser regrado, você vê que você não está sendo só proibido. Existe uma série estatística de dados que levantam que muitos dos acidentes que acontecem, o motorista ingeriu álcool, uma dose A, B, C ou D. Né? Então, há uma regulação. Acho que talvez o poder público tenha que pensar nisso também em relação às outras drogas, né? Como fazer Como elas são proibidas, elas não podem ser tão controladas como o álcool, de uma certa forma, não é? Porque o acesso é velado, é nos bastidores. Não é? Não tem como estabelecer regras para uma coisa que é proibida. Uma coisa que não pode fazer uso, né? Sim. Então, de uma certa forma, é usado, né? O consumo dessas substâncias está cada vez mais precoce, cada vez mais jovens usam drogas ilícitas, álcool, enfim. O álcool sempre foi, né? O álcool sempre foi. O meu filho toma um valinho, né? Experimentou um cunhaquezinho, a filha com um drinkzinho. Isso sempre foi assim, né? Embora eu acho que essa mentalidade esteja mudando. O que preocupa, e às vezes a gente vê até assim na rede da internet, e às vezes até no YouTube, assim, são pequenos VTs. Isso me surpreendeu muito. Uma vez fui proferir um curso sobre isso e estava buscando elementos que justificassem o uso da droga, a estatística do uso da droga precoce, não é? E aí eu assisti um VTzinho, deve ser conhecido por muitos que estão nos assistindo, de uma criança, devia ter em torno de
acho que não tinha mais do que 5 anos, não é? Fazendo uso de maconha, com os familiares em volta, não é? E incentivando e apoiando aquela atitude, batendo palma, né? Que eles estavam fazendo uso disso. Claro que eu acho que ainda é uma menor parte, mas isso identifica como precocemente isso está sendo mais utilizado. E aí você pensa assim, ó, que falávamos antes no adolescente, não é? Onde é que estão meus parâmetros de realidade, se não é na família, em termos de valores e vínculos sociais mais fortes? Bom, se essa família, que é a base da minha formação, passa para mim naquela idade, que eu sou criança, que não tenho juízo crítico ainda apurado, de que aquilo que eu estou fazendo é aprovado, obviamente que eu introjeto isso como algo bom, Normal. verdadeiro, normal, natural, não é? Então eu começo a ser um sujeito social que começa a me constituir com o significado de que o uso daquela droga é natural. Quem proíbe é que está errado. Quem não usa é que está errado. Né? Exagerando, e é um exagero que eu gosto de fazer, se eu tenho o uso da droga como algo natural, não é? Imagina assim, olha, que ele é um alimento comparável na introjeção dessa pessoa, na representação da droga dessa pessoa. Não é? Bom, se ele é quase um alimento, ele é quase igual a uma mamadeira quando eu era bebezinho. Então, olha o sentido e a profundidade do que se enraiza a representação da droga quando o uso começa a ser muito precoce. Né? A pessoa se constitui com uma verdade que dificilmente ela vai acreditar que tenha que ser alterada depois. O senhor falou sobre a questão da influência, digamos, né, das pessoas próximas, enfim. Os amigos ajudam muito nesse processo da aproximação com as drogas? Sim e não, né? Porque os amigos, se eles têm acesso, é óbvio que eles influenciam. Mas Vai não de quer cada um dizer que também. que os amigos sejam os bandidos, os malfeitores por causa disso. Eles também foram influenciados por outros. Porque os pais têm muito medo disso, né? Da relação dos filhos com alguns amigos que sabem que usam drogas, mas muitas vezes o filho não tem nada a ver com a Às vezes não situação. tem nada a ver com a situação, mas ele convive com pessoas que usam, e isso reforça e favorece o uso. Mas aí depende de duas coisas. Uma, de como essa droga está trabalhada nesse adolescente, né? Se ele tem conhecimento, como falamos anteriormente, de que essa droga não é algo que ele tenha que fazer uso, porque não é algo adequado, é algo que vai fazer mal psicologicamente, socialmente, fisiologicamente, não é? E aí tu levanta outra questão assim, ó, Jaiana. Quando o tratamento é feito para o dependente químico, um dos pontos que se aborda é que você também deverá trocar de amizades se os teus amigos fazem uso de drogas. Recomendação. A questão que fica assim, olha, bom, pensa tu nos teus grupos de amigos, se tu tem que abandoná-los por algum motivo, né? Então, o dependente químico, ele não é um boneco também, que possa desvincular e se desvincular das amizades que ele tem. Ele também tem apreciação, tem vínculos afetivos. Não estou dizendo que não deva, estou dizendo que cria um impasse difícil para o adolescente realizar. Não é? Então, como ele vai fazer esse processamento de abandonar todo um círculo de amizades, ao qual ele convive muito bem, se dá muito bem, gosta dos amigos, os amigos gostam dele, mas tem o uso da droga no meio. Então, é um impasse que vai gerando também na própria reabilitação. Complica na hora do tratamento, né? Complica na hora do tratamento também, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os efeitos de cada droga e também os tipos de tratamento disponíveis. Nós já voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão.
As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Santa Maria é um polo educacional que atrai estudantes de todo o estado. Este é o cenário de atuação do Centro Universitário Franciscano, uma referência em qualidade de ensino e interação com a sociedade. Estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais fazem da Unifra um lugar instigante para o saber, um ambiente de liberdade para criar, de pensamento vivo e renovação. Unifra, contemporânea e inovadora, há mais de meio século formando inteligências na educação superior. O Unifra Entrevista está de volta. Hoje nosso tema é o uso de drogas na adolescência. Está aqui conosco no estúdio o psicólogo Caio César Gomes. Psicólogo, vamos falar um pouquinho agora sobre os efeitos de cada droga. Vamos começar pela maconha. O que ela causa no organismo da pessoa? A maconha ela tem um fator alucinógeno, não é? Ela distorce a representação dos símbolos que existem. Por exemplo, uma tonalidade numa palavra pode distorcer o sentido dessa palavra. Uma tonalidade numa compreensão de algum fato qualquer, um pensamento mais forte, ele também ganha uma significação mais elevada, um sentido mais forte. A maioria das drogas trabalham na senso-percepção, não é? Então, a senso-percepção, ela sendo alterada, o mundo que eu percebo externo, ele se torna uma nuance diferenciada e com os pensamentos que evocam essa percepção também se apresentam com uma nuance diferenciada. Ou seja, a maconha não chega a causar uma transformação que a pessoa não consiga se orientar, não é? Mas o uso contínuo vai fazendo com que ela crie uma certa representação social de alguns símbolos, de alguns sentidos, de alguns valores diferenciados da maioria das pessoas, vamos dizer assim, das que não fazem uso de maconha. Uhum. No caso da cocaína e da heroína? Poderiam ser quase opostas, não é? A cocaína, ela energiza a pessoa, entre aspas, ela dá uma sensação de bem-estar e de associação de pensamento mais rápido, de lucidez de consciência, mas também é algo que, além de ter um efeito rápido, é algo que não é verdadeiro, mas a sensação é de que tu tem esse poder físico maior, essa associação mental mais acelerada, não é? E contrapõe-se à heroína, que ela é mais um relaxante, ela te deixa mais prostrado, diminui a tua libido, é todo um efeito antagônico à cocaína, não é? E de drogas que foram apresentadas mais recentemente, né, para a sociedade, que é o LSD, o êxtase e o crack. Vamos falar um pouquinho sobre eles também. O LSD é essencialmente alucinógeno, né? Até dizem alguns estudos que ele não tem um caráter de criar dependência, porque na realidade o que cria dependência é o prazer, aquele ciclo neuronal que faz com que tu repita o prazer, não é? E que o alucinógeno não se caracterizaria por isso. Ele simplesmente, ele quase que se compara a um estado psicótico. Tem alucinações e tem ilusões, né? Tem ilusões, os objetos se transformam na tua frente em outras coisas, e as alucinações, tu vê coisas onde não tem coisas para serem vistas, não é? Uma espécie de projeção do inconsciente, né? Mas ele também é senso perceptivo, ele causa essa alteração. O êxtase, né? Ele tem uma propriedade de socialização, vamos dizer assim, né? Então, o fator forte do êxtase seria nesse sentido. Pessoas tímidas, pessoas retraídas, que usam o que eles chamam de balas, não é? Numa festa, num encontro social, se tornam pessoas comunicativas, alegres, interessantes, entre aspas, porque são aquelas pessoas que parecem ter uma capacidade de liderança ou de envolvimento social bastante fácil. E a outra qual foi? O crack. O crack, né? O crack é a mais perigosa no sentido de dependência rápida, não é? De destruição fisiológica, psicológica, não é? No sentido de que tu perde parâmetros para utilizá-lo pelo seu efeito rápido e intenso, não é? E ele vai para o rumo da cocaína, tanto é que ele é um derivado da coca, da pasta da coca. Mas o que se diz é que ele tem um poder de dependência mais rápido, um efeito muito rápido, tu usa em segundos, tu sente o uso da droga,
e o poder de degeneração também é muito mais acentuado que qualquer uma outra que se conheça hoje, não é? E quais os sinais para os pais que estão em casa nos assistindo, que sinais eles podem ficar atentos no filho de que pode estar usando algum tipo de substância? É diferente para quem usa maconha, para quem usa o crack, para quem usa cocaína? Mudança no comportamento? As mudanças que podem ser observadas, assim, né, que também não é um padrão, cada pessoa, cada adolescente tem uma reação específica, né? Mas quanto mais intensa a droga, tipo crack, mais dependente a pessoa está da droga, mais isolada ela fica e mais, como é que eu vou dizer assim, corre-se o risco de sofrer algumas perdas econômicas dentro de casa, né? Porque a pessoa tende a buscar, ela não tem mais aquela, não é que ela não tem, ela passa por cima do seu bom senso, do seu senso ético, né? E se ela não tem o poder aquisitivo dela, que também se vai rapidamente se tiver, não é? Ela passa a cometer pequenos furtos, não é? Mas a preocupação que tem que se ter, também eu digo e repito assim de antes, assim, olha, se há uma construção de comunicação dentro de casa mais ou menos razoável, não é? E um padrão de relacionamento, mesmo na conduta adolescente, que se diferencia muito da criança, é notável a mudança do comportamento. Não dá para descrever de cada um, mas cada família, na sua dinâmica, na sua forma de lidar, de conviver, percebe que aquela pessoa mudou muito. E é de uma hora para outra, assim, a mudança. É no momento que ele começa a estar mais vinculado com a droga, não é? Porque, de uma certa forma, tu mais vinculado com a droga, menos tu tem uma relação familiar tranquila. Porque no adolescente saudável que se torna doente pela dependência, a sensação de culpa, de fazer uma coisa errada, de encobrimento, permanece viva por muito tempo na pessoa. A não ser depois de muito tempo de uso e de uma degeneração maior, não é? Mas então ele se fecha porque ele se culpa. Ele não pode contar o pacto que ele tem com os amigos ou com a droga num outro âmbito da sociedade, não dentro da família. Porque é algo que não pode ser transitado ali dentro, não pode ser tratado, né, dentro da cabecinha dele. Então ele se fecha por isso, né? E quando ele se torna dependente de uma droga mais forte, mais corrosiva, então ele tem que fazer o uso do furto porque ele não tem um ganho. Não sobrevive economicamente por ele mesmo. E mesmo se sobreviver, estaria em risco, não é? Assim. Cada tipo de dependente químico precisa de um tratamento específico? Em tese, sim. Mas cada pessoa precisa de um tratamento específico. Por exemplo, o mesmo dependente... Não depende da droga, depende da pessoa. Muito mais da pessoa do que da droga, embora exista uma certa variação de cada droga, um certo tratamento. Mas um tratamento que você faça para um dependente de cocaína, por exemplo, se você for aplicar o mesmo tratamento para outra pessoa com a mesma dependência da mesma droga, poderá não funcionar, poderá não dar certo. Porque os parâmetros individuais são muito longos, muito grandes, não é? E principalmente o tratamento ele tem mais eficiência, né? Ele se torna mais eficaz quando a pessoa toma consciência disso, né? Ela percebe que algo que está ruim, que esse convívio com essa substância não está muito boa, né? Mas não está encontrando formas de se libertar. Então, essa pessoa tem mais chance de uma reabilitação, vamos dizer assim, né? E tem a ver com a idade também, de repente adolescentes conseguem se libertar desse vício mais fácil do que uma pessoa adulta, mais velha, ou não tem nada a ver também? É uma pergunta difícil de responder, mas eu diria assim, que tem que ver com a construção subjetiva. Aquela construção que tu trouxe, aquela construção que tu fez de saúde, de sociedade, ética, não é? De cidadão, de cidadania, de sociedade. Quanto melhor construído tu tens isso dentro de ti, melhor eu diria assim, melhor seria a tua potencialidade para se libertar disso. E quanto mais sucumbido tu fosse nesses valores, nessa construção, mais tu te agarra a alguma situação que tu faça ter a ilusão de se ter alguma importância e algum controle sobre alguma coisa, né? Recentemente, um assunto que gerou bastante polêmica no Brasil foi a questão da internação compulsória. Uhum. Vamos explicar para o pessoal de casa o que significa isso e eu quero saber também a opinião do senhor sobre esse assunto. A internação compulsória é contra a vontade da pessoa, querendo ou não, ela passa a receber um tratamento. Por quê? Porque ela está em risco, né? Ela está em risco de vida, em risco de saúde, tem risco que ter algum tipo de autorização judicial da família, Sim, enfim. Tem que ser uma autorização judicial, em último caso, ou da família, né? Em outros casos, para que essa pessoa
seja levada ao tratamento. Eu penso que se trata de um caso de, vamos dizer assim, extrema dependência e degeneração, em alguns casos é possível. Porque existe a questão, né, de tu aceitar o tratamento. Isso eu também ia perguntar. É importante a pessoa querer se tratar. Só que não pode ficar só querendo. Se tu está morrendo do coração, não vão dizer, eu quero fazer um tratamento do coração, tu vai receber esse tratamento do coração, não é? Então, a droga é um tratamento para um doente, né? O dependente químico, ele é um doente. Então, na condição de doente, ele pode ser internado compulsoriamente, né? Mas na condição de doente, quer dizer, fazer um tratamento que essa pessoa vai morrer ou vai causar um dano social muito forte, enfim, nesse sentido. Mas é uma questão polêmica, ainda é uma questão polêmica porque todo o extremo, ele cria ambiguidades e pode criar exageros de ações, né? Tanto da família como do poder público, assim, de uma certa forma. Então, eu acho que é algo que tem que ainda evoluir muito, mas acho que se a pessoa se encontra numa situação de muito risco de saúde, no sentido de correr risco de morte ou de dano social, em última instância, eu diria, né, eu acho que é algo que pode ser recorrido, não é? Mas ainda de uma forma, eu acho que embrionária, deve ser melhor trabalhado, melhor constituído. Como é que é a questão do tempo de tratamento para as pessoas? Quanto tempo se pode dizer que um jovem ou um adulto está realmente livre das drogas? A gente sabe que é um tratamento que dura a vida inteira, mas quanto tempo dá para se dizer que esse jovem já consegue conviver socialmente sem riscos? Eu costumo dar o tempo mental, né? Não o tempo cronológico, o tempo mental. Tipo assim, a pessoa passa a demonstrar no comportamento que ela pode conviver com isso sem fazer uso disso, né? E dar provas disso no dia a dia. Vai muito da pessoa, então, provar que ela construiu uma compreensão de que aquilo ali não lhe faz bem, né? E que não é adequado. Com o dependente de álcool, por exemplo, é muito... Tem casos assim que vem à mente da gente, assim, né, de pessoas que roubavam botijão de gás para vender, que roubava farinha, que roubava erva, tudo que tinha dentro de casa para vender, dono de casa, quero dizer, o chefe da família, dependente, fazia isso, não é? E quando ele percebeu o que ele fazia, isso durou anos que ele fazia tudo isso. Quando ele percebeu, nesse caso que eu estou lembrando agora, não é? Hoje já faz muitos anos que ele não usa, e às vezes brincando até com ele, que é uma pessoa que já construiu essa concepção, ele diz, tu sabe que se eu beber, eu começo a ver nos postes gente falando comigo. Eu não posso experimentar, e nunca mais tem que ter essa consciência, então, do que não pode. Então ele construiu dentro dele uma relação com o álcool de que ele sabe que não é para ele, não é? Assim como tem certos alimentos que você não pode ingerir, vai te elevar pressão. Como o cigarro também, que as pessoas param de fumar e não podem... Cigarro é uma droga, né? Cigarro é uma outra droga também, não é? Mas, tipo, algumas coisas até que seriam benéficas para as outras, como uma alimentação, que outras pessoas não podem comer. Algumas pessoas podem comer isso, outras pessoas não podem comer. Então, ter essa consciência de regulação e de preservação de si mesmo, enquanto indivíduo, enquanto organismo, enquanto sujeito, né? Sujeito implica na consciência social, tudo nesse sentido, não? Para finalizar, os pais, eles são a base de tudo isso que a gente conversou aqui, seja dando apoio, dando exemplo, cuidando, prestando atenção no filho. A família enquanto a constituição do sujeito, da pessoa. Aquilo que a gente falou, desde criancinha, tem uma relação, tal. Agora, a gente não pode exigir dos pais que ele tenha comportamentos, tipo, perfeitos. Os pais são sujeitos como nós, são sujeitos como qualquer outra pessoa, não é? Então, eles têm essa possibilidade de cometer erros. Mas se existe uma construção de vínculo, uma construção de confiança, uma construção de relação dentro da família, ou relações substitutas, não precisa ser só aquela família padrão, ortodoxa, né? Mas situações de vínculo fortes e que as pessoas se sintam amparadas nesse processo, é importante. Agora, o que eu questiono muito e que eu não aceito é quando dizem assim, para o tratamento funcionar, a família tem que ser a responsável, vamos dizer assim. Não, quem tem que ser responsável é a proposta terapêutica. A família vai fazer esse monitoramento, não é? Vai ver se essa proposta é adequada, se está tendo efeito ou não, e vai dar o suporte recomendado pela proposta terapêutica. Mas não dá para centrar na família o que é de responsável do poder público e dos profissionais da área. Não é? A família é um intermediário, um mediador entre o dependente químico e o tratamento, de extrema importância, mas não deve recair sobre ela
a importância maior no sentido de que a família tem que abrir mão das suas propostas, ou se fracassar o tratamento foi ela que fracassou, se foi com êxito foi a família que fez. Não. A proposta terapêutica e o poder público. Nossa rede pública, por exemplo, de saúde, hoje existe mecanismos para o tratamento da dependência química. Mas é necessário que isso seja aprimorado, mas hoje funciona muito melhor do que funcionou pouco tempo atrás, aqui na rede municipal, por exemplo, através dos CAPs. Não é? Então, isso tem que ser valorizado, tem que ser incentivado. Fazer essa busca dos lugares onde há esses recursos para o tratamento. Não? Obrigada, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou. Prazer receber o senhor aqui. A Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser mandar alguma sugestão de tema para o programa, envie um e-mail para tvunifra@unifra.br. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!